Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Pois bem, vamos lá. Nesta aula nós vamos estudar a Lei nº 9.784, de 1999, conhecida como Lei do Processo Administrativo. Esse é um tema muito importante para concursos públicos, inclusive para o INSS, porque trata das regras básicas que orientam a atuação da administração pública federal em processos administrativos. É um assunto muito cobrado, especialmente em questões sobre princípios, direitos dos administrados, deveres da administração, competência, forma dos atos, prazos, anulação, revogação e recursos administrativos. A Lei nº 9.784, de 1999 estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, direta e indireta. Portanto, ela se aplica à União, às autarquias e às fundações públicas federais, sendo fundamental para entender como a administração deve atuar quando toma decisões que afetam direitos, interesses ou obrigações dos administrados. O primeiro ponto importante é compreender o que é processo administrativo. Processo administrativo é o conjunto de atos ordenados e encadeados praticados pela administração pública com a finalidade de apurar fatos, decidir questões, resolver pedidos, aplicar sanções, reconhecer direitos ou praticar atos de efeitos concretos. Em outras palavras, é o procedimento formal por meio do qual a administração atua com base em regras, garantindo controle, legalidade e participação do interessado. Essa lei busca assegurar que a administração não atue de forma arbitrária. Ela impõe limites, exige motivação, garante contraditório e ampla defesa quando cabíveis e dá ao administrado instrumentos para participar do processo e questionar decisões. Vamos começar pelos princípios. A Lei nº 9.784 estabelece que a administração pública obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Esses princípios são a base de toda a interpretação da lei. A legalidade significa que a administração deve agir conforme a lei. A finalidade exige que o ato administrativo busque sempre o interesse público previsto na norma. A motivação impõe o dever de justificar a decisão administrativa, demonstrando seus fundamentos de fato e de direito. A razoabilidade e a proporcionalidade exigem equilíbrio, adequação e moderação na atuação administrativa. A moralidade impõe comportamento ético. A ampla defesa e o contraditório garantem ao interessado o direito de participar do processo, apresentar alegações, produzir provas e contestar decisões que possam prejudicá-lo. A segurança jurídica protege a estabilidade das relações e a confiança legítima do administrado. O interesse público orienta toda a atividade administrativa. E a eficiência exige uma atuação funcional, adequada e produtiva. A banca gosta muito de cobrar esses princípios, tanto de forma literal quanto por questões conceituais. Outro ponto muito importante da lei são os critérios que a administração deve observar nos processos administrativos. Entre eles, podemos destacar a atuação conforme a lei e o direito, atendimento a fins de interesse geral, objetividade no atendimento do interesse público, vedação à promoção pessoal de agentes ou autoridades, atuação segundo padrões éticos de probidade, divulgação oficial dos atos administrativos, adequação entre meios e fins, observância das formalidades essenciais, adoção de forma simples e garantia dos direitos dos administrados. Perceba que a lei valoriza tanto a legalidade quanto a simplicidade. Isso significa que o processo administrativo não deve ser desnecessariamente complicado, mas também não pode deixar de observar formalidades essenciais. Agora vamos aos direitos dos administrados. A Lei nº 9.784 assegura aos administrados vários direitos perante a administração. Entre os principais estão: ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, ter ciência da tramitação dos processos em que seja interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos,
Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão. Fazer-se assistir por advogado, salvo quando a lei exigir representação obrigatória. Esses direitos são muito importantes porque mostram que o administrado não é um sujeito passivo diante da administração. Ele tem direito à informação, ao acompanhamento do processo e à participação efetiva. Além dos direitos, a lei também fala dos deveres do administrado. Entre eles, expor os fatos conforme a verdade, agir com lealdade, boa-fé e urbanidade, e não agir de modo temerário. Isso demonstra que o processo administrativo deve ser conduzido com cooperação e honestidade de ambas as partes. Agora vamos estudar a competência. Competência é o poder legal atribuído ao agente ou órgão para praticar determinado ato ou decidir determinada matéria. Na Lei nº 9.784, a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Delegação é a transferência do exercício de determinada competência para outro órgão ou autoridade. Avocação é o chamamento, por autoridade superior, de competência atribuída a subordinado. Mas atenção! Nem toda competência pode ser delegada. A lei proíbe delegação de atos de caráter normativo, da decisão de recursos administrativos e das matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Esse ponto é clássico em prova. A forma dos atos também é importante. Em regra, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Isso significa que prevalece o informalismo moderado. O processo deve ser simples, mas sem descuidar das garantias essenciais. Os atos devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com data e local de sua realização, e a assinatura da autoridade responsável. A formalidade existe, mas deve ser adequada à finalidade do processo. Outro tema muito cobrado é a motivação. A Lei nº 9.784 determina que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham deveres, encargos ou sanções, decidam recursos administrativos, dispensem ou declarem inexigibilidade de processo licitatório, deixem de aplicar jurisprudência firmada ou contrariem súmula ou parecer oficial, entre outras hipóteses. A motivação é uma garantia para o administrado e um dever da administração. Ela permite controle, transparência e questionamento da decisão. Agora vamos ao impedimento e à suspeição. A lei busca garantir imparcialidade no processo administrativo. Por isso, considera impedido de atuar em processo administrativo servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. A suspeição pode ocorrer quando houver amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados. Esses institutos são importantes para preservar a neutralidade da decisão administrativa. Outro ponto importante são os prazos. A lei prevê que, quando outros não estiverem fixados, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Esse prazo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Além disso, a administração tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Concluída a instrução, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Esses prazos são muito cobrados em prova. A instrução do processo também merece atenção. A administração deve buscar a verdade material, podendo produzir provas, realizar diligências e solicitar pareceres. O interessado também pode juntar documentos, requerer provas e participar da fase instrutória. Ao final da instrução, o interessado deve ter oportunidade de se manifestar antes da decisão, quando disso puder resultar gravame à sua esfera jurídica. Isso reforça o contraditório e a ampla defesa.
Agora vamos a um dos temas mais importantes da lei: anulação, revogação e convalidação. A administração deve anular seus próprios atos quando uivados de vício e de legalidade. Isso significa que, se o ato é ilegal, ele deve ser retirado do ordenamento por meio da anulação. Já a revogação ocorre quando o ato é legal, mas deixa de ser conveniente ou oportuno para a administração. Nesse caso, ele pode ser retirado por razões de mérito administrativo. A diferença é essencial. Anulação corrige ilegalidade. Revogação decorre de conveniência e oportunidade. A convalidação, por sua vez, é o saneamento de atos administrativos com defeitos sanáveis, desde que não haja lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Ou seja, certos vícios podem ser corrigidos, preservando-se o ato. Outro ponto importantíssimo é o prazo decadencial. A administração tem o prazo de 5 anos para anular atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, salvo comprovada má-fé. Esse dispositivo protege a segurança jurídica e a confiança legítima do administrado. Esse prazo de 5 anos é uma cobrança clássica em prova. Agora vamos aos recursos administrativos. A Lei nº 9.784 garante ao administrado o direito de recorrer das decisões administrativas. O recurso tramita, em regra, por no máximo 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. O prazo para interposição de recurso administrativo, salvo disposição legal específica, é de 10 dias, contados da ciência ou divulgação oficial da decisão. O recurso não depende de caução, salvo exigência legal. Ele será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. A autoridade competente para julgar o recurso pode confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida. Outro ponto muito importante é que o recurso administrativo, em regra, não tem efeito suspensivo, salvo disposição legal ou se a autoridade, de ofício ou a pedido, concedê-lo por motivo de justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação. Esse detalhe cai muito em prova. Vamos agora fazer uma síntese dos pontos mais importantes. A Lei nº 9.784, de 1999 regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Ela se aplica à administração direta e indireta federal. Seus princípios incluem legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, contraditório, ampla defesa, segurança jurídica, interesse público e eficiência. O administrado tem direito à informação, à vista dos autos, à apresentação de alegações e à participação no processo. A competência é irrenunciável, mas pode haver delegação e avocação nos casos permitidos. Os atos administrativos devem ser motivados em várias hipóteses previstas na lei. Há regras sobre impedimento e suspeição para garantir imparcialidade. O prazo geral para a prática de atos é de 5 dias, e o prazo para decisão após a instrução é de 30 dias, prorrogável por igual período. A administração deve anular atos ilegais. Pode revogar atos inconvenientes ou inoportunos e pode convalidar atos com defeitos sanáveis. O prazo para anular atos favoráveis ao administrado é de 5 anos, salvo má-fé. O recurso administrativo, em regra, deve ser interposto em 10 dias e não tem efeito suspensivo automático. Portanto, aluno, a Lei nº 9.784 é essencial para compreender como a administração deve agir de forma legal, motivada e respeitosa com os direitos do administrado. É uma lei central para concursos e costuma ser muito explorada em provas objetivas. O segredo aqui é dominar os princípios, os direitos do administrado, os prazos e principalmente as diferenças entre anulação, revogação e convalidação. Até a próxima!